Tá, mas como é que realmente é aplicado no Enem? Como a gente já conhece essa prova, a gente sabe que ele não vai pedir o conceito de uma palavra, mas sim qual é o sentido dela, como ela acrescenta na frase barra texto para deixá-lo do significado que o texto tem. Ou seja, qual é o sentido daquela palavra ali? Por que ela muda o contexto? Então, a gente vai resolver 3 exercícios do Enem para a gente entender como os diferentes significados de uma palavra entram no contexto. Vamos lá. Vocês vão pausar aqui, vão tentar responder e aí a gente responde junto depois. Beleza? Então vamos lá. Vocês estão preparados para minha atuação? Vamos lá. Well, here it is. The season that I hate. Come on, Anne. The kids are in school. The air is cool, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. Na tira da série For Better or For Worse, a falta de comunicação em determinado momento. Por quê? Então, gente, primeiro a gente identifica qual é a palavra que é repetida e que a gente consegue ver nitidamente que causa confusão de pensamento. A palavra season. Porque a palavra season pode ter 2 significados. O primeiro significado, temporada, temporada de futebol. E o segundo, estação, estação inverno, estação verão e assim vai. Então, letra A. As 2 amigas divergem de opinião sobre futebol. Na verdade, elas nem conseguem se entender que é sobre futebol. Elas têm uma diferença relacionada à comunicação delas, porque elas não se entenderam. Então, não pode ser a letra A. Letra B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra. Na verdade, uma das amigas não entende o que a outra está tentando dizer. Então, não tem como ser a letra B. Letra C. Uma das amigas ignora que outono é a temporada de futebol. Na verdade, ela nem associou a temporada de futebol, mas sim associou a estação do ano. Letra D. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. De novo, ela não entende o sentido da palavra season e elas se desentendem por conta disso. Não é questão de maltratar, mas sim de desentendimento. E por último, letra E. As 2 amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. E é exatamente o que a gente está procurando. A gente consegue ver que ela tem diferentes significados e que a gente precisou de um contexto para conseguir identificar. Claramente, uma das personagens não conseguiu identificar o contexto que elas estavam conversando e se enganou em relação ao sentido da palavra season. Exercício 2, vocês vão pausar, resolver e aí a gente faz junto. Agora a questão. Então vamos lá. Considerando-se as informações do texto, a expressão bog off é utilizada para. A gente vai voltar no texto e perceber que bog off é utilizado como offer, como deal, utilizado principalmente em supermarkets, ou seja, ele é utilizado no sentido de oferta, de troca de produto e em supermercados, ou seja, se a gente consegue identificar, perdão pela minha cachorra, gente, não sei se vocês ouviram, se vocês conseguem identificar que a palavra bogoff tem um bom sentido, a gente já consegue eliminar grande parte das alternativas, porque é um bom sentido que as pessoas utilizam a palavra bogoff. Então lá a gente vai identificá-las nas alternativas. A. Anunciar mercadorias em promoção. É essa em cheio. É o bom sentido que a palavra bogoff tem, que são onde as pessoas utilizam dizendo que tem uma promoção no supermercado, tem uma promoção naquela ala de comida. Mas a gente vai ler todas as alternativas e identificar por que elas não estão funcionando. Letra B. Pedir para uma pessoa se retirar.
Então, no contexto da palavra bug off, não tem nada que identifique, que especifique que está pedindo para uma pessoa se retirar. Então, não teria como ser a letra B. Letra C, comprar produtos fora de moda. Quando a gente lê essa alternativa, a gente pode pensar, ok, pode até funcionar. Mas aí a gente volta no texto e lembra, ela tem um bom significado, tem um bom sentido, a palavra bogoth. E comprar produtos fora de moda, a gente consegue enxergar que não tem uma conotação bacana. Então não pode ser a letra C. Letra D, indicar recessão na economia. Acredito que seja recesso, perdão, gente. Então, apesar de numa promoção a gente conseguir ver que diminuiu o poder aquisitivo do produto, a palavra Bogoff não é relacionada ao recesso da economia, mas sim como uma promoção em si. Então não pode ser letra D. Letra E, chamar alguém em voz alta. Também não. O contexto da palavra Bogoff não está relacionado com chamamentos que alguém pode fazer, em si como uma promoção, que é o sentido bom da palavra Bogoff. Terceiro e último exercício da nossa aula. Vocês vão pausar e aí a gente responde junto. Vamos lá? Psst, how do you turn this thing on? No cartoon, o estudante faz uma pergunta utilizando turn this thing on, por algum motivo. Então, gente, essa expressão turn this thing on é normalmente utilizada para tecnologias. E é aqui que a gente pega a charada da questão. A gente tem que analisar o significado dessa expressão e como ela é utilizada para tecnologias, a gente consegue identificar que ela não bate num contexto de um aluno estar tentando ligar um livro. E aí a gente já mata a charada da pergunta. Letra A, suspeitar que o colega está com seu material por engano. Então, a expressão não tem nada a ver com a questão dos materiais, mas sim como ele consegue lidar com o livro que ele tem na mão. Então, não pode ser a letra A. Letra B, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. A pergunta dele não é relacionada ao colega, no sentido da sua personalidade ou de como ele pode ser um excelente aluno, mas sim como o menino que está falando, como ele consegue lidar com o livro, então não pode ser letra B. Letra C, desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Ele nem menciona a matéria que está tendo a aula, então não teria como ser a letra C. Letra D, entender como desligada a postura do colega. De novo, a pergunta dele, apesar de ser para outro indivíduo, não é relacionado ao indivíduo que ele está conversando, mas sim como ele vai conseguir ligar o livro. Então, não poderia ser letra D. E por último, letra E. Desconhecer como usar um livro impresso. E aí bate completamente com a questão, porque ele está utilizando uma expressão que é utilizada para tecnologias, para internet, para aparelhos celulares, computadores, etc. Então, com essa pergunta, a gente consegue entender que o menino não sabe como lidar com o livro, não sabe usar o livro impresso. Então, a nossa resposta é a letra E. Muito obrigada por acompanharem essa aula. Um beijo e eu espero vocês na nossa próxima aula. Mua!